Sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e Andréa Verzagnassi estamos aqui com vocês todas as semanas para um assunto sobre espiritualidade, sobre nossa vida, sobre como viver melhor e como compreender as coisas que estão aqui ao nosso redor, no nosso dia a dia. E hoje vamos falar delas. Vamos falar de sombras e de luz, coisas que nos acompanham sempre. Andréa, como você está hoje? Olá, Daniel. Estou muito bem. Espero que todos estejam também. E aí, para a gente falar de sombra e luz, eu gostaria primeiro que você explicasse para nós o que é a luz e o que é a sombra. Eu consigo separar esses dois conceitos dentro do ser, dentro de mim? Então, vamos lá. O que é luz e o que é sombra? Antes disso, rapidamente, inscreva-se no canal, ponha o seu dedinho ali, participe com a gente, compartilhe e dê o seu like. Enfim, vamos lá, vamos em frente, gente. Isso tudo é muito importante para o canal, para que a gente possa fazer com que nossas mensagens atinjam cada vez mais pessoas que estão despertando nesse momento tão importante do nosso planeta. E é isso que nós vamos falar hoje. Luz, o que é luz, o que é sombra? Luz e sombra são nomes dados pelos seres humanos, né? Ou seja, não existe no universo algo chamado luz ou algo chamado sombra, como nós costumamos ver aqui. Até porque, quando a gente fala de luz e sombra, dentro do conceito que a gente tem, um conceito humano, isso é um conceito relativo, ou seja, luz para quem e sombra para quem. É aquela história. Se eu parto do meu ponto de vista, luz é tudo aquilo que tem uma frequência superior à minha. E sombra é tudo aquilo que tem uma frequência inferior à minha, porque eu estou usando eu como parâmetro. Agora, imagine vocês que eu estou usando uma outra consciência acima de mim, ela vai me chamar de sombra, né? Ou se eu tiver uma outra consciência aqui usando como base, ela vai me chamar de luz. Então, por isso, por aqui a gente já vê que são conceitos relativos e que variam, né? Ou seja, podem variar absolutamente de acordo com quem fala, de acordo com aquilo que é. Então, luz e sombra podem ser melhor definidos como a quantidade de frequência de amor incondicional que existe em determinada pessoa, em determinada alma, em determinado local, ambiente, dimensão e assim por diante. Então, ele está muito mais relacionado a quantidade de amor incondicional. É aquela história que nem o quente e o frio. O quente, na verdade, é uma energia cinética que traz o calor. O frio, não existe o frio, existe uma energia cinética menor, ou seja, menos quentura, né? Ou seja, é isso que existe. É a mesma coisa, a sombra, não existe sombra, existe menos luz naquele momento, naquela situação. Então, eu posso acreditar que a luz não tem sombra, mas a luz apaga a sombra. E por que as pessoas têm esse medo, esse receio das sombras? Mas aí eu vou trazer para o pessoal, né, para o indivíduo. Quando eu olho para dentro e eu vejo as minhas sombras, que é aquilo que a gente chama de defeitos, isso pode causar uma estranheza e a pessoa pode até se colocar numa posição até de um ser inferior, que não tem qualidades, que não tem luz própria. É comum as pessoas fazerem isso? É o que o ser humano mais faz, né, André? É o que mais faz. Ele se coloca na sombra e acha que não é merecedor, acha que não pode, acha que não é bom o suficiente, se acha incompleto, e daí vai. São aqui todos aqueles problemas psicológicos que geram problemas relacionados à autoestima da pessoa. Então, a pessoa não tem uma autoestima, ela tem uma autoestima muito baixa, justamente porque ela não se dá valor, ela não consegue enxergar a sua verdadeira identidade divina. Então, como você bem colocou, dentro de cada um de nós temos nossos defeitos, porque em cada setor da nossa vida, setor da nossa essência, da nossa consciência, tem setores que nós já temos mais luz acumulada, e tem outros que nós temos menos. Então, a gente tem esse mix dentro de nós, né, com situações que já acumulamos mais luz e situações que não acumulamos. Então, dentro de nós tem pontos ainda, como seres humanos, que são bastante animalescos, né, bastante selvagens, por assim dizer,
E quando a gente encara eles, a gente olha para eles, a gente fala, meu Deus do céu, mas como eu sou feio por dentro, né? Como eu tenho defeitos, como eu tenho questões. E é uma grande besteira a gente fazer isso, porque todos nós somos seres humanos. Nós estamos justamente aqui, nem a gente ser uma centopeia e achar que tem muito pé. Não faz sentido, né? E achar que é ruim ter muito pé. A gente tem esse monte de pé e ponto final. Temos esses defeitos pelo nosso estágio evolutivo. E temos também a nossa luz sendo acumulada. E, de novo, se a gente pegasse nesse momento e olhasse de baixo, com seres e consciências que estão abaixo de nós, eles vão nos olhar e olhar os nossos defeitos como extrema luz. Vai falar, gente, olha só, eu quero chegar nesse nível aí, desse ser humano aí, dessa pessoa aí. Você imagina só chegar nisso, ele só vai ver luz. Então, assim, é tudo relativo. O que nós temos que focar é no nosso momento, olhar para nós e melhorar, e continuar melhorando cada ponto, continuar trazendo mais amor incondicional para cada setor dessas nossas vidas e continuar evoluindo e crescendo dentro deles. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente tem que correr atrás. E não se preocupar, né? Ou seja, se você tem sombras ou não dentro de outros, gente, nós sempre vamos ter. Se a gente pegar um espírito muito superior a nós, que a gente olha e só vê luz, esse espírito muito superior tem suas sombras. Ele tem as suas partes que tem menos luz, que ainda tem menos amor incondicional, porque nós estamos numa escala infinita, de nós até Deus. Então, a gente tem que parar de se criticar. Temos que olhar assim olhar com tranquilidade para o que a gente é e tentar amanhã ser melhor do que hoje, né? Cada novo dia ser melhor que no dia anterior. Ponto final. Isso é o quanto basta. Mas quando uma pessoa está só olhando para as sombras dela e ela não tem este amor por ela, não, uma baixa autoestima, por exemplo, um amor próprio muito debilitado, é comum essa pessoa olhar o mundo também pelo lado das sombras. Então, ela vai olhar as sombras desta alma do mundo, que é cheio de defeitos, que ninguém ama ninguém, que ninguém respeita ninguém. Ela leva para o coletivo aquilo que ela está vendo no pessoal. Seria, então, muito mais fácil a pessoa cuidar de si mesmo, do seu individual, para que ela possa refletir a luz no coletivo? É importante o que você falou, né, André? Porque o que acontece? O coletivo é o individual. O nosso individual, justamente, é a gota do coletivo, é a gota do oceano coletivo. Então, o que a gente vibra hoje, a gente está jogando para o coletivo. Não tem como. Então, a gente precisa entender a importância, é que a gente não acredita na importância que a gota tem para o oceano, né? E a importância que a gente tem no coletivo, no oceano. Se você pegar um copo de água e pingar uma gotinha de uma tinta vermelha, você vê que você contamina a água inteira. E é exatamente isso. Nós somos aquela gotinha que, para bem ou para mal, podemos contaminar o pote inteiro, o balde inteiro. Então, a gente tem que ter responsabilidade sobre nós. E, ao mesmo tempo, deixar de ser influenciado, às vezes, pela cor avermelhada que está na água. Às vezes eu estou com uma água com cor avermelhada e falo, então eu também tenho que ficar dessa cor? Não. Você pode se manter a sua neutralidade, o seu brilho, enfim, vamos dizer que na água cristalina, e buscar isso, porque isso, quando você faz isso em você, você está melhorando o coletivo. Quando o coletivo melhora, ele melhora cada uma de suas gotas, cada uma de suas partes. Então, uma coisa está interligada na outra. Agora, qual é a maneira de mudar o coletivo? Não adianta eu chegar para o meu vizinho e falar, o vizinho, muda, seja assim, seja assado, faça assim, faça assado, você está atrapalhando, você está... Esse é o caminho errado. Né? Nós temos que... Eu não tenho como comandar nem, né, o que eu posso fazer comigo. Então, quando eu me mudo e quando eu dou o exemplo para o vizinho, aí sim, primeiro eu mudei, eu já melhorei o coletivo também. E segundo, eu dei o exemplo para o vizinho, que vai olhar e falar, poxa, essa gota aí sem a vermelhidão aí da tinta aí é interessante, eu vou seguir essa linha. Aí você começa a ver outras gotas seguindo e você está mudando o coletivo. Então é um trabalho de paciência, mas o primeiro ponto é mudar dentro de casa, sempre. Aí você me deu também uma saída, porque recentemente eu ouvi de algumas pessoas conversando, né? Nós estávamos conversando e eu ouvi dizendo assim, mas existe um governo oculto que pode até existir, daí não sei se vai querer colocar agora, um outro dia, mas existe um governo oculto que faz de tudo para que a gente acesse a sombra. E eu até respondi, eu falei, mas ele só vai estimular aquilo que já existe em você.
E você acabou de falar exatamente isso, né? Eu não preciso ficar preocupado com o que está acontecendo neste governo oculto, se ele me manipula, se não manipula, porque depende de como eu estou vendo a minha própria realidade, como eu estou co-criando, seria isso? Exatamente, né? Bem colocado, Andréa, porque quando eu dou valor e me preocupo com o governo oculto, se ele me manipula ou não, e assim por diante, eu estou fazendo exatamente o que ele quer, eu estou sendo manipulado. Então, eu estou me deixando ser levado pela frequência negativa, pela descrença, pelo medo, pela uma série de coisas. Às vezes, até no minha profissão, né? Ou seja, direciona. Então, assim, uma profissão médica, vou direcionar para, enfim, pesquisas, para não pesquisar isso, só para pesquisar aquilo, para não ir para lá, para ir para cá, para dar valor para isso, não dar valor para aquilo, para afastar os cientistas que acreditam nisso e não afastar os cientistas que não acreditam. E assim vai. São várias situações. Mas é aquela história, quanto mais a gente entra nisso, mais a gente atrapalha a nossa vida individual e a vida coletiva. É o mesmo ponto, o governo oculto algum pode se sustentar quando essas células todas, essas moléculas de água todas que somos nós, passarem a ser neutras, passarem a brilhar, tiverem um brilho próprio. Aí não tem jeito, eles podem jogar a tinta que eles quiserem, que ele já não tem mais força para sujar essa água. E digo mais, chegando num ponto em que eles vão começar a seguir o nosso exemplo e eles vão se modificar também. E aí você modificou o coletivo. Então é isso, talvez eles sejam os últimos a mudarem, provavelmente, porque tem muito poder, porque, né, tem muita influência e o ego está muito grande, enfim, são os últimos a ter interesse na mudança. Mas depois que a mudança toda acontecer, eles não têm outra opção senão vir junto. Me lembra de um exemplo. É muito comum a gente estar numa sala e alguém começa a rir, do nada, alguém começa a rir por algum motivo e você nem sabe por que a pessoa está rindo e você começa a sorrir também, você começa a dar gargalhadas. Então, uma pessoa tem o potencial de contagiar as outras pessoas com o bom humor. E também, se você estiver numa mesma sala com várias pessoas e entra alguém gritando, esbravejando, esmurrando parede, aquela pessoa vai gerar também uma onda de medo, de raiva em todo mundo. Então, quer dizer, uma única pessoa pode transformar o ambiente que ela está e pode iluminar. Seria isso? É exatamente isso. Acho que teus exemplos foram muito bons, né? Porque mostra justamente para a gente ter a ideia da grande influência que o nosso exemplo dá. A gente acha que não, mas é isso. Se você entra na sala gargalhando, daí a pouco, quem estava de mau humor lá dentro deixou de estar, já está mau humor, começa a rir e fala, meu, né? E tal. E assim como também às vezes você está bem, entra uma pessoa louca na sala e xingando e não sei o que, no final está todo mundo mal, todo mundo, né? É para a gente entender a grande influência que a gente causa. Então a gente tem que ser sempre, em todo lugar, o exemplo positivo. Porque nós estamos elevando esse coletivo e, ao mesmo tempo que a gente é o exemplo positivo, nós estamos praticando sermos positivos, porque isso é uma ginástica, é uma coisa que a gente tem que praticar todo dia para ser, senão a gente não consegue. A gente tem que treinar, e é com treino de ser positivo que daqui a pouco você vai ser positivo naturalmente, sem ter que se esforçar, sem ter que treinar, né? Mas para isso exige treino. Então, sejamos sempre esse positivo, sejamos sempre o exemplo, porque aquela pessoa que reclama, que não sei o que discute, os outros vão falar, eu também não quero reclamar também, eu também quero discutir, eu também quero... Aquelas pessoas que trazem alegria, que trazem boas ideias, trazem caridade, fraternidade, os outros também falam, poxa, que interessante, né? Eu vou também trazer isso. Enfim, nós não estamos sozinhos, nós somos interligados. É difícil a gente pôr isso na cabeça, mas é a maior realidade que existe. Somos interligados e não há nada que possa fazer mudar isso. Então, usemos para o bem o fato de estarmos interligados. Perfeito isso. Aí você me remete a Gandhi, né, que dizia que seja a mudança que você quer ver no mundo. É dele, né, esta frase. E, Uhum. então, o que você espera? Você espera enxergar a luz, trabalhar na luz, ou você quer ficar ali aliado à sua própria sombra? Então, escolhas. E Jesus, né, que também falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele quis dizer com isso? É o exemplo dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né, o caminho, a verdade, a vida está no meu exemplo. É você seguindo o meu caminho. O que é seguir o meu caminho? É seguir o meu exemplo.
Porque ele não vê que ele não conseguiu mudar ninguém, mas ele conseguiu dar o caminho, ele conseguiu dar o exemplo. Então, espero que a gente tenha, como humanidade, aprendido já um pouquinho mais sobre as lições maravilhosas de Gandhi, de Jesus e tudo mais, e que possamos, então, a partir de hoje, cada dia mais, sermos o exemplo positivo, acreditarmos na mudança individual e coletiva e seguirmos a nossa vida com alegria e com felicidade. Não é isso? Sim. Bom, nosso tempo já está encerrando a hora, eu já vou me despedindo por aqui. Desejo a todos vocês aí uma semana iluminada. A gente se encontra na semana que vem com mais um programa Universo Maior. Não se esqueça de se inscrever, dê o seu like, comente, compartilhe e a gente se vê até mais. Né, Andréa? Gratidão, Daniel, por trazer mais conhecimento para nós, mais luz para que a gente possa iluminar os caminhos que nós vamos pisar. E para que essa luz continue brilhando, vamos compartilhar esse vídeo e trazer mais pessoas para o canal. Gratidão e até semana que vem. Forte abraço e muita luz a todos.